Mais essa hora, aqui tem uma entrevista com Lucas Fonseca, que é especialista em Mindset, né? Treinamento MAP, Mindset de Alta Performance, também graduado em Administração e Pedagogia, Master em Programação em Neurolinguística, coach, né? Esses nomes novos aí. O coach profissional e life com formação de palestrante internacional pela Expo Premium e Avatar. É nos Estados Unidos e atuou em sala de aula, né, como professor e coordenador. O Lucas vai falar aí um pouquinho sobre o trabalho dele. A gente fez a reportagem aí gravada, tá certo? Eu mandei as perguntas e ele nos mandou aqui. Então, aqui, ó, para começar, eu perguntei primeiramente ao Lucas para nos contar um pouquinho em que consiste o trabalho dele e os métodos desenvolvidos, né? Vamos ouvir aqui, então, a nossa entrevista. Primeiro, satisfação estar aqui falando com você, e o meu trabalho ele consiste em despertar nas pessoas as suas habilidades que às vezes foram ensinadas, nós fomos ensinados a acreditar que não somos capazes. Eu sempre falo que em todo ser há um vencedor a ser despertado, e vencedor a ser despertado é quando a gente começa a acreditar numa vida mais próspera, numa vida com melhores resultados, em alcançar os nossos objetivos, em superar os limites. O limite existe na nossa mente. Aquilo que nós acreditamos que não somos capazes, consequentemente nos tornamos incapazes. Agora, aquilo que eu acredito que eu sou capaz, dentro da minha mente já começou a acontecer. Então eu sempre tenho provocado as pessoas, no que você realmente acredita e no que você realmente foi ensinado a acreditar. E os meus métodos, né, seja o MAP, seja o MAX, é uma oportunidade de levar as pessoas a compreender o seu modelo de mundo, o seu modelo mental, que é conhecido como Mindset. Mindset significa programação mental. Mind vem de mente e set de setar, ou seja, configurar a nossa mente. A boa notícia é que nós podemos reprogramar a nossa mentalidade. Aquilo que em algum momento acreditamos, a gente pode passar a acreditar ou desacreditar a partir do momento que tomamos também essa consciência. A você que está ouvindo, no que você realmente acredita? E se você começar a acreditar que você pode ir além? E se você começar a acreditar que você merece muito mais do que você já vive hoje? Claro que não é somente acreditar, você precisa também levantar e fazer a sua parte, né? Mas o primeiro passo consiste em acreditar. A grande maioria das pessoas se veem limitadas no seu criacional. Vive uma vida comum, vive uma vida que fomos ensinados a acreditar, vive dentro de um padrão que a sociedade ensina a gente viver e esquece de viver o que eu chamo de vida memorável. Vida memorável é aquela vida que você constrói, que você acredita e que você cria como a sua verdadeira realidade. Bacana. E também perguntei ao Lucas o que levou ele ao interesse de estudar sobre o comportamento humano. Vamos ver o que ele mandou aqui pra gente. O que me levou a despertar o interesse para estudar o comportamento humano? Primeiro eu queria me entender, né? Desde criança eu enxergava um mundo diferente daquela realidade que eu vivia. Dentro dos padrões que a sociedade que eu vivia e que a minha família frequentava, eu achava que existia uma vida muito mais abundante, muito mais próspera. E quando eu falo em abundante, não estou associando a dinheiro, a conquistas financeiras e bens materiais. Vida abundante é uma vida que a gente vive dentro do nosso propósito. Você sabia que apenas 3% das pessoas do mundo vivem o seu verdadeiro propósito e os outros 97% contribuem para o propósito de outras pessoas? Então essa é a realidade, eu quis desconstruir lá no passado. Então eu comecei a entender que existia um paradigma que eu poderia acreditar, que existia um paradigma que eu poderia viver. Aquele modelo que eu fui criado, aquela educação, aquela cultura, existia um mundo lá fora, hipoteticamente lá fora, que eu poderia viver. E aí que veio a grande descoberta. Quando eu comecei a me entender, a descobrir como que eu funcionava e que eu poderia viver uma nova realidade para a minha vida, eu pensei, como seria eu também ensinar as pessoas a se descobrirem? Como seria eu ensinar as pessoas a acreditar cada vez mais nelas? Como seria criar uma nova realidade para a minha vida e inspirar as pessoas a viverem também? E hoje eu vivo essa realidade, essa conquista como empresário, como palestrante, como treinador. Todas as conquistas que eu alcancei na minha vida, eu passei a ensinar as pessoas a alcançarem também. Até porque eu acredito que eu só posso ensinar aquilo que eu vivo.
Então, se aconteceu comigo, alguém também pode alcançar. Mas a primeira dica que eu sempre falo: querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Seria mentira se eu dissesse que é fácil, mas é verdade que é possível. Mas primeiro precisamos pagar o preço. Então, quando eu comecei a descobrir essa capacidade de mudar a minha realidade, eu comecei a entender que o comportamento humano é que precisa ser estudado. Se eu mantiver os mesmos comportamentos, eu terei sempre os mesmos resultados. E se você me perguntar: Lucas, o que eu preciso fazer para mudar os meus resultados? Primeiro, mude os seus comportamentos. Só que para mudar os seus comportamentos, você precisa se entender, descobrir como que você funciona e ter muito mais clareza daquilo que você quer para a sua vida. Realmente. E também perguntei aqui, tendo frequente contato aí sobre o estudo, né, com o comportamento humano, quais são os relatos de problemas geralmente mais comuns pelas pessoas? Vamos ver a resposta aqui do Lucas. O problema mais comum, né, que eu tenho percebido nesses últimos tempos, né, nos contatos que eu tenho tido com o comportamento, no estudo de comportamento humano, é as pessoas que vivem uma realidade que elas não estão felizes com aquilo. Pessoas que estão saturadas com a sua realidade, que começaram a perder o brilho. Eu sempre falo que, ao invés de falarmos de biografia, a dica que eu trago: crie a sua brilhografia. O que você tem brilhado na vida? Nós viemos ao mundo para brilhar. Existem as pessoas que são cometas, pessoas que passam pelas nossas vidas e fazem um estrago. Essas são as pessoas cometas. Mas existem também as pessoas estrelas. Pessoas estrelas são pessoas que brilham. E a falta desse brilho faz com que a grande maioria das pessoas experimenta depressão, experimenta ansiedade, experimenta um bloqueio emocional. Então, dentro desse estudo do comportamento humano, os relatos que eu mais ouço são pessoas que querem algo, mas não sabem qual caminho precisa percorrer para alcançar. Pessoas que às vezes se veem tão insatisfeitas, estão vivendo tão no automático. É como se vivesse para trabalhar, pagar a conta, ir para o trabalho, ir para casa. E a vida não é somente isso, né? A gente precisa entender o que nós estamos fazendo com a oportunidade que nós temos com a vida. A oportunidade que nós temos pelo simples fato de estarmos vivos. Então, quando você começa a olhar para a sua vida como uma oportunidade de viver e não sobreviver, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas: se você partisse hoje, qual o legado que você deixará aqui para essa terra? As pessoas que viveram com você ou que passaram um tempo com você, o que você tem deixado nela? Né? Se você tivesse que engolir todas as palavras que você pronuncia durante o dia, você se tornaria uma pessoa mais saudável ou você morreria envenenado? As minhas palavras curam ou envenenam? Então, os maiores desafios que eu tenho percebido, as pessoas têm mais questionado, é essa falta de capacidade de tomar a consciência da vida que está levando, da realidade que está vivendo. Vivem, a grande maioria, como se estivessem no automático. É bem isso mesmo, né? A gente tem que parar para refletir. Perguntei também ao Lucas sobre muitas pessoas que procuram mudar seus pensamentos, né, para uma melhoria em sua forma de vida e às vezes acaba desanimando. Perguntei a ele como manter uma constância nessa forma de pensar para não desanimar. Vamos ver aqui o que o Lucas respondeu. Exatamente, aí que está o maior desafio, né? As pessoas desistem no meio do caminho, se veem desanimadas, porque não é simples. A constância vem do músculo mental. Eu preciso querer algo na minha vida com a mesma intensidade que eu quero respirar. Eu preciso, se eu quero um objetivo na vida, um emprego, um casamento melhor, um relacionamento melhor com os meus pais, com o meu filho, com as minhas empresas, com os meus colaboradores, eu preciso querer isso ao ponto que desistir não será uma opção. Muitas pessoas se veem motivadas, vão lá ler um livro, fazem um treinamento, ouvem uma palestra e falam: uau, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou viver uma vida extraordinária. Mas quando a fatura chega, elas desistem. É quando a fatura chega, que eu digo fatura, é a conta que você precisa pagar, é o desafio que você precisa enfrentar, é a consistência que você precisa manter. Então essa constância para não desanimar é ter a clareza do objetivo que você quer, o caminho que você precisa percorrer e os comportamentos que você precisa mudar para você alcançar os resultados. Então, mudar os nossos resultados é criar uma constância e se identificar que mesmo quando você se vê desanimado, você precisa seguir adiante. Eu tenho dito sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que nem sempre é sorrir. Às vezes é só ir. Você precisa ir adiante. Não é sobre você estar feliz todos os dias, é sobre você estar pronto.
Ninguém está todo dia sorrindo, ninguém está todo dia sofrendo. O que a gente precisa é encontrar essa constância, mesmo no dia que você está desanimado. Estar bem quando tudo vai bem é maravilhoso. Agora, se manter intacto quando as coisas não saem da forma que você esperava, é aí que vem o grande desafio. Então eu tenho dito também, melhor que ser motivado é ter ferramentas para quando te faltar energia, quando te faltar a animação, você se manter intacto nesse caminho. Até porque não existe parar no tempo. Quando você para, alguém continua andando. E se alguém continuou andando, você ficou para trás. Então a pergunta eu te responderia com a outra pergunta. Se você parar hoje, o que você vai ganhar com isso? E se você se vê desanimado em algum momento, conecte com os mesmos motivos que te fizeram começar. Aqueles motivos que te fizeram começar lá no passado serão os mesmos motivos que te fará seguir adiante. É isso mesmo, é como eu sempre digo, né? Nunca é tarde para recomeçar. Perguntei também aqui, olha, pedi, né? Eu perguntei qual recadinho você deixaria, você deixaria para as pessoas que estão ansiosas aí, preocupadas, referente à pandemia. Vamos ver o que o Lucas respondeu. Falar sobre pandemia, a dica que eu deixaria para todos é dizer que tudo isso vai passar. Quando a gente não sabe, não tem alguém no mundo, no planeta, que sabe o dia que vai acabar a pandemia. Nenhum de nós sabemos. Mas a certeza que um dia vai passar, todos nós precisamos ter. Então a ansiedade, ela significa excesso de futuro. O que é ansiedade? Todo sentimento que eu fico projetando no futuro, vivendo o presente, vai despertar ansiedade. É igual a depressão. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então a dica para você que está experimentando ansiedade, viva o presente. Viva um dia de cada vez. Viva o dia de hoje. Contemple as conquistas que você está vivendo hoje. As pequenas conquistas criam grandes vitórias, né? Então, nessa pandemia, a gente precisa, claro que planejar o futuro, acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai passar. Mas viva um dia de cada vez. Aproveite a oportunidade para demonstrar às pessoas que você gosta o quanto que elas são especiais para você. Aproveite a oportunidade para você externar para você mesmo o quanto que você precisa seguir adiante. Agora não tem mais aquela teoria de olhar para tudo. Você precisa olhar para você também. O melhor presente que você pode dar a alguém é um tempo de qualidade. Só que esse tempo de qualidade pode ser a partir de uma mensagem, a partir de uma ligação, de um vídeo que você vai gravar com essa pessoa ou para a pessoa que você quer enviar. Então é entender qual aprendizado eu terei após a pandemia. O que eu estou aprendendo com isso? Melhor que isso. Qual história eu poderei contar no futuro? Depois que tudo isso passar, o que eu vou contar? O que eu terei aprendido? Então, para você eliminar de vez a ansiedade, as preocupações que você tem tido na pandemia, comece a pensar, viver um dia de cada vez. Valorizar a oportunidade de estar vivo. Acordou? Uau, mais um dia amanheceu. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. Quanto mais você reclama, você reclama tudo de volta aquilo que você está vivendo. Então é muito mais sobre agradecer pelo simples fato de estar vivo do que ficar reclamando o tempo inteiro. Positividade sempre, realmente. E aqui para finalizar, pedir ele para deixar, se ele gostaria de deixar algum recado ou alguma observação aí. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade por estar falando aqui para vocês. Tudo isso que eu estou dizendo não é um discurso, isso é uma realidade, é o que eu realmente acredito. Como eu falei no início, né, eu tive que trabalhar o entendimento da minha mente, do meu desenvolvimento, de como que eu funciono enquanto ser humano, para consequentemente inspirar as pessoas também a acreditarem cada vez mais e viverem uma nova realidade em sua vida. E uma observação que eu deixo, um recado que eu deixo, é que realmente precisamos nos fortalecer cada vez mais. Precisamos olhar com muito mais empatia, com muito mais compaixão. Se fala tanto em gratidão, se fala tanto em empatia, só que o melhor momento para nós praticarmos esses ensinamentos é agora. Agora que eu preciso ter compaixão com o próximo, agora que eu preciso olhar para o próximo e perceber, olha, um comportamento que eu tenho hoje pode prejudicar outra pessoa também. E de identificar também que quanto mais eu me policio, vivendo o distanciamento social, preocupando com as posturas que eu preciso ter, eu me torno inspiração para as outras pessoas. Não é hora da gente ficar só olhando para o problema, não é hora de a gente ficar olhando somente para os desastres, a catástrofe que nós estamos vivendo. Precisamos olhar para todos nós enquanto seres humanos e despertar em todos nós a capacidade de fazer da adversidade uma oportunidade para o crescimento.
certamente jamais voltaremos ao normal. Nós voltaremos melhores. E uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, para quem quer me seguir lá no Instagram, @Lucas Fonseca Oficial, eu sempre falo lá, o céu não é o limite, o céu é o alvo. E quando eu falo que o céu não é o limite, não é o céu que algumas pessoas falam, é porque existe um padrão de pensamento que o céu é o limite. Mas o céu não é o limite, nem mesmo o céu é o limite. A gente precisa entender que o único limite que nós temos está em nossa mente. Tudo que você acredita se torna realidade. Inclusive, o corpo obedece o que a mente acredita. Passa a acreditar cada vez mais em você. Para de esperar menos espere menos das pessoas, na verdade, né? E para de ficar esperando que alguém vai fazer por você. Alguém pode fazer com você, mas jamais por você. E deixo aqui minha gratidão pela oportunidade e que todos nós possamos viver dias melhores em breve. É isso aí, Lucas, muito obrigada aí pela participação, por responder aí as nossas perguntas, obrigado pela entrevista, né? Assim que quiser novamente estar falando um pouco mais aí sobre o seu trabalho, a 105 está de portas abertas para você participar aqui com a gente. Foi muito rica e valiosa a sua entrevista, viu? Uma ótima entrevista aqui. Lucas Fonseca, quem quiser, segue lá no Instagram, né? E também pode acompanhar pelo site dele. Tem o site também, www.lucasfonseca.com.br. Continuando aqui, ó, a nossa programação.